Amém. Aleluia. 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 Aqui. Depois. Bom dia, graça e paz, a galera da igreja, da cozinha, a igreja 2. Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus pelo que Ele é. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela convicção que nós carregamos de que o Senhor está sempre conosco. Obrigada, Senhor, pela convicção que nós carregamos de que nós somos filhos Seus, amados, equipados, caminhamos essa terra guiados, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Sua amizade, pelas Suas direções. Obrigada, Jesus, porque o Senhor prometeu estar sempre conosco e isso tem se cumprido todos os dias. E nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem renovado as nossas mentalidades, as nossas mentes, e nós estamos alinhados com o Senhor a cada dia mais. Obrigada, Deus, obrigada pela transformação que tem sido tão vista, tem sido tão certa. Nós temos visto, nós temos percebido a mudança entre nós temos percebido a mudança no nosso comportamento, nós temos percebido a mudança na nossa fala, nós temos percebido a mudança na nossa forma de declarar a palavra, nós temos visto o mover do Senhor, nós temos visto o movimento nessa nova estação. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, porque a cada dia, a cada manhã, as Suas misericórdias se renovam sobre nós, e a cada dia nós temos recebido uma porção nova do Senhor, da Sua graça, da Sua unção, da Sua sabedoria. Muito obrigada, Espírito Santo. Você é aquele que intercede por nós, Você é aquele que nos guia em toda a verdade. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos, Deus, e nessa manhã nós estamos aqui como igreja para adorar ao Senhor, para prestarmos culto ao Senhor, para honrar o Senhor por aquilo que o Senhor é. O Senhor merece toda a nossa adoração, o Senhor merece o nosso louvor, meu Pai, o Senhor merece a nossa rendição. Nós nos rendemos diante de Ti, porque o Senhor é aquele que merece todo o nosso louvor, e nada do que fizermos chega aos pés daquilo que o Senhor fez por nós e daquilo que o Senhor merece receber. Mas nós estamos aqui hoje com corações gratos, agradecidos ao Senhor pela Tua graça derramada sobre nós, uma graça que nos transformou, que nos tirou o peso, que nos trouxe leveza, para caminhar. Obrigada, Senhor, pela Tua graça derramada em nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor é aquele que nos responde quando clamamos por Ti. Obrigada, Senhor, que o Senhor é aquele que nos responde. Então hoje, Pai, nós queremos derramar as nossas súplicas diante de Ti, as nossas orações, conscientes que o Senhor é aquele que responde orações, e nós queremos orar, Deus, aquilo que está no Seu coração, para trazermos o reino do Senhor à terra, para que nós possamos trazer o reino. Nós queremos orar orações corretas nessa manhã. Nos ensina a orar aquilo que está no Seu coração, com
com relação à nossa casa, com relação à nossa família, com relação a essa nação, com relação às pessoas que convivem conosco, que possamos orar o que está no seu coração. Que as palavras que saírem das nossas bocas, as orações que saírem das nossas bocas, possam estar alinhadas com a tua vontade, boa, perfeita, agradável vontade, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sinto nessa manhã de nós apresentarmos ao Senhor súplicas específicas, coisas que têm tirado a sua paz, têm tirado a sua alegria, têm trazido peso, mas você vai pedir ao Senhor direções específicas para fazer orações direcionadas, orações guiadas nessa manhã pelo Espírito Santo de Deus, orações que condizem com a vontade de Deus. Então comece a orar, apresente ao Senhor as suas súplicas nessa manhã, as suas orações nessa manhã. Ele é aquele que responde orações, Ele é aquele que responde orações. Então comece a apresentar ao Senhor nessa manhã aquilo que tem trazido tristeza, aquilo que tem trazido um peso para você, que tem trazido preocupação. Ao invés de caminhar em preocupação, ao invés de caminhar em medo, você vai caminhar agora com direções, com orações corretas nessa manhã. Em nome de Jesus, derrame o seu coração diante do Senhor nessa manhã. Deus, nós queremos derramar aquilo que está nos preocupando, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós não fazemos parceria com medo, não fazemos parceria com a preocupação, com o desespero, não fazemos parceria com o desespero. Algumas notícias têm vindo para trazer medo, pânico, desespero, mas nós fazemos parceria com o céu. Nós queremos apresentar ao Senhor algumas questões específicas que têm tirado a paz do teu povo, da tua igreja, mas o Senhor é Deus que pode mudar circunstâncias, mudar situações, guiar os passos daquelas pessoas que têm o poder de alterar as coisas. O Senhor é aquele que inclina o coração do rei, o Senhor é aquele que inclina o coração do rei, o Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar ao Senhor nessa manhã, Pai, questões específicas que têm trazido peso sobre nós. Nós lançamos sobre o Senhor. Apresente ao Senhor as suas súplicas, as suas orações nessa manhã. Deus, eu quero apresentar ao Senhor as finanças do teu povo. Eu quero apresentar ao Senhor as finanças do teu povo, da tua igreja. Pai, o Senhor é aquele que tem prazer em nos abençoar. O Senhor é aquele que tem prazer em nos abençoar. Pai, eu quero apresentar ao Senhor os sonhos, os desejos, os planos que nós temos feito e colocado diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os céus estejam abertos, Pai. Nós estamos buscando do Senhor novas ideias, novas estratégias, em nome de Jesus, coisas que podem mudar a nossa vida, mudar gerações, em nome de Jesus, Pai. Queremos apresentar ao Senhor os sonhos do nosso coração e que não estão acontecendo ainda por falta de dinheiro, em nome de Jesus. Nós lançamos sobre o Senhor, porque nós temos acesso a tudo que Jesus conquistou na cruz, Pai. Deus nos traz ideias do que vamos fazer, de como podemos fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a negociar, nos ensina a conversar, nos coloque perto de pessoas certas, na hora certa, no momento certo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para que novos contratos sejam assinados, em nome de Jesus, que o Senhor nos coloque perto de pessoas corretas, de pessoas honestas, em nome de Jesus. Pai, eu oro por novos contratos assinados, eu oro, Pai, por bens sendo adquiridos, em nome de Jesus. Pai, que a tua mão, a tua boa mão de um bom pai, de um provedor, daquele que tem prazer em nos abençoar, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelos planos futuros, Pai, tantas ideias
tantas ideias boas, mas na hora de executar, temos visto algumas travas. Nós oramos em nome de Jesus pelo desbloqueio, em nome de Jesus, abra as comportas, oramos por desbloqueios, em nome de Jesus. Não aceitamos que as ideias venham e morram, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor é aquele que nos dará ideias e nos dará condições de executar tudo que temos almejado nessa terra, Pai. Tem coisas, Deus, que o Senhor tem trazido, Pai, e que vai mudar escolas, vai mudar gerações, vai mudar a nossa descendência, vai mudar os nossos netos, a vida dos nossos netos, a vida dos bisnetos. Pai, em nome de Jesus, não aceitamos que fique parado em nós, não aceitamos. Nós clamamos por um desbloqueio do céu, todo impedimento, toda a trave do inferno nós quebramos em nome de Jesus. Nós rejeitamos, nos posicionamos essa manhã. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, nós vamos executar, porque a mão do Senhor está conosco. A tua boa mão nos guiará, a tua boa mão nos direcionará, em nome de Jesus. Deus, eu oro por visitações de anjos em cada casa aqui, Pai. Que os teus anjos agora possam fazer uma limpeza em cada casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, habita em nossos lares, em nossas casas, toda confusão, tudo que não vem do Senhor, nós mandamos embora agora. Tudo que tem vindo para trazer desânimo, para trazer desespero, nós mandamos embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda apatia, em nome de Jesus, nós rejeitamos tudo aquilo que tem vindo para deixar as pessoas apáticas. Tanto faz, deixa acontecer. Nós rejeitamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, injeta em tua igreja, injeta em nós um ânimo novo, injeta em nós, Senhor, injeta em nós esse ânimo, essa força, essa determinação, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, nos ajuda nessa manhã. Se nós estamos travados, bloqueados, não conseguimos caminhar, em nome de Jesus, mais uma vez, eu declaro um desbloqueio, em nome de Jesus. Nós teremos pés como os das corças, nós caminharemos por terrenos difíceis de caminhar, mas nós não vamos parar, nós não vamos tropeçar. Deus, eu creio nessa unção que há sobre nós, de novas ideias e de execução, para transformar gerações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque a FAIRE, ela foi criada, ela nasceu para transformação, Não estamos nessa terra de passagem à toa, nós não estamos aqui de passagem só para passar, não. Nós estamos aqui para transformar ambientes, transformar territórios, transformar a nação, transformar vidas, em nome de Jesus, Pai. Que essa certeza, essa convicção venha sobre nós, que não estamos aqui à toa. Há um propósito, há um porquê, há um propósito em cada um aqui, desde o menor até o maior, e nós cumpriremos o teu chamado, ó Deus, cumpriremos a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Fale para ele. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Para sempre, amém. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Teu é o reino, tua é a glória. Para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
nossa luz, a nossa salvação. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, nós temos um nome em quem confiar, nós confiamos em ti. Vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Quando nós cantamos que nós sempre iremos em frente, nós estamos dizendo a verdade, amém? Estamos cantando com entendimento. O louvor é uma declaração, e nós temos declarado que só confiaremos no Senhor. Só confiaremos no Senhor. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, renova nossas mentes, renova, Senhor. Direções nossas cabeças, Espírito Santo. Nos guia, nos guia, nos guia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tira as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de aleluia. Outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra
que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, e não há outro igual, só tu és santo, santo, e não há outro igual, só tu és santo, santo, e não há outro igual, só tu és santo, santo, e não há outro igual, só tu és santo, santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Aleluia. Tu és santo, 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 santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Pegue seus envelopes nessa manhã. Nós temos declarado a palavra e temos visto um movimento, amém? Então, se tem acontecido algo com você referente às declarações, não só as que estão aqui, mas aquelas que você tem declarado em suas casas, testemunha, conta pra gente, fala, olha, quando eu comecei a declarar a palavra do Senhor na minha casa, eu comecei a ver uma mudança, uma transformação. Vamos compartilhar, amém? Então pegue seus envelopes nessa manhã. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro em contrato, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pode entregar seus dízimos, suas ofertas com alegria nessa manhã.
Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para todo o sempre. Irmãos, esse mês de janeiro para nós tem sido o mês da unidade. Eu queria começar lendo hoje João capítulo 13, verso de número 35. João capítulo 13, verso de número 35. Acompanhe comigo aqui, diz assim o texto: deste modo todos saberão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Irmãos, nós entendemos por aquilo que o Senhor nosso Deus nos tem mostrado, que nós temos um grande desafio. Algumas evidências, elas mostram que nós somos discípulos de Jesus. E o Senhor nos deu a palavra para unidade nesse ano de 2026. Mas eu queria lembrar vocês, tem lá um versículo na Bíblia, eu esqueci qual era o profeta. Eu não vou lembrar, mas enfim, o profeta recebeu uma visão de Deus e Deus falou com ele assim, Abacuque, lembrei, escreve a visão para que todo mundo que passar por aqui possa ver. É Abacuque? Acho que é, né? Isso, Abacuque 2. Irmãos, aqui na igreja, Deus nos deu alguns painéis grandes para a gente escrever a visão. E uma das coisas que o Senhor trouxe para nós foi Gênesis 11:6. Então nós escrevemos o que uma visão de unidade pode trazer no meio de uma igreja. E Gênesis 11:6, nós temos uma intervenção divina na face da terra. Irmãos, algumas poucas vezes Deus precisou intervir. E o que o versículo de Gênesis 11:6 nos diz é o seguinte: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Quando nós entendemos, e mais tarde hoje na ministração a gente vai ver João capítulo 17, Jesus novamente ora para que o povo seja um, porque irmãos, se formos um, diz aqui, eles são um só povo e falam uma mesma língua. Para quem é um só povo e fala uma mesma língua e caminha em unidade, tudo aquilo que planeja fazer vai ter êxito. Por isso Jesus diz exatamente isso, que nós precisamos ser um para que o mundo entenda que Ele foi enviado. Então eu queria trazer hoje para nós de manhã, terceiro domingo do ano, uma mensagem para que a gente pudesse deixar claro. Às vezes nós queremos convencer as pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo pela nossa pregação, queremos impactar as pessoas com uma coisa bem apresentável, e nós buscamos muitas coisas para mostrar às pessoas sobre Jesus, mas eu queria na manhã de hoje mostrar para vocês que biblicamente, quando nós somos um, a igreja é vista, o poder da unidade e como precisamos trabalhar para que a gente alcance aquilo que o Senhor tem para nós. No texto de hoje, João 13:35, que começa dizendo, as pessoas saberão quanto nós somos... saberão que são os meus discípulos, em primeiro lugar, se nós nos amarmos uns aos outros. Nós estamos vendo e aprendendo que a igreja, ela é formada por muitos membros. Como eu disse, o pé é um membro da igreja, a mão é um membro da igreja, o olho é um membro da igreja, a orelha é um membro da igreja. E nós vimos semana passada Paulo falando, olha, não pode o pé dizer para o olho, ou o olho dizer para o pé, você é desprezível porque você não enxerga como eu enxergo. E a gente vê que nessa diversidade, irmãos, aqui está o poder de Deus, é na diversidade que Deus escolheu fazer o corpo, cada membro cumprindo a sua função. E se nós entendermos que apesar da diferença e do dom diferente que Deus deu para o meu irmão, eu preciso dele para que eu seja um corpo completo, e como um corpo completo eu preciso
viver a plenitude de tudo aquilo que Deus colocou para mim. A unidade, ela não é um fim em si mesma, ela tem um propósito maior. O poder e o propósito da unidade está em revelar em Cristo. E nós já vimos aqui então que a primeira palavra para unidade é aliança. Nós entramos em aliança, em comprometimento, e depois a gente viu que um corpo, mesmo sendo variado, vários membros, cada um tendo a sua função, nós vemos um resultado poderoso. Quando a igreja vive em unidade, Jesus se torna visível. Deixa eu repetir para vocês: quando nós, igreja, a despeito da diversidade de dons, e eu falei, irmãos, nós cometemos um erro. Nós queremos que todo mundo seja parecido conosco. Nós queremos que o outro haja como eu ajo, queremos que o outro pense como eu penso, mas não foi assim que Deus estabeleceu, nem para o nosso corpo e nem para a igreja. E a gente fica o tempo inteiro fazendo uma força contrária a um propósito maior de Deus. Eu preciso ser complementado por aquilo que vocês pensam, que vocês creem, que vocês enxergam. E assim vivemos como igreja, cada um contribuindo. E se nós furtarmos o direito de contribuir e de participar, nós estaremos faltando uma parte daquilo que Deus propôs para nós. Porque como corpo é imprescindível que todos nós sejamos agregados e façamos parte do corpo. Então, quando a igreja vive em unidade, Jesus se torna visível. Deixa eu dizer para vocês, o mundo não procura uma igreja perfeita, embora as pessoas fiquem nos vigiando, né? Como se quase tivesse uma fita métrica: você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você não pode beber isso, você não pode etc e tal. Mas o mundo não está procurando uma igreja perfeita. Sabe o que o mundo está procurando? Uma igreja que é sincera. Uma igreja que ela é verdadeira, uma igreja que olha para os seus membros que fazem parte do corpo local da igreja, e a gente entende que, a despeito de pensamentos diferentes, de funções diferentes, nós somos uma igreja verdadeira, porque não nos ignoramos mutuamente, mas pelo contrário, entendendo essa diversidade que nós somos e vendo que Deus nos chama para vivermos unidos. Isso sim é algo poderoso, é algo que o Senhor tem para todos nós. A unidade, ela nos ajuda quando nós temos um testemunho. Olha só o que o Senhor precisou intervir. Eles são um só povo e que falam uma só língua. O nosso testemunho, aquilo que nós falamos, evidencia aquilo que Deus tem para nós. Abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso de número 47. Atos 2,47, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Irmãos, a igreja que a gente entende e chama de igreja primitiva foi a igreja lá de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, a igreja foi inaugurada quando o Espírito Santo desceu, né? A era que a gente vive agora da graça do nosso Senhor Jesus Cristo é uma era em que o Espírito de Deus guia cada filho de Deus aquilo que precisa, né? Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito da verdade, que há de comunicar com vocês tudo aquilo que há de acontecer. Então diz aqui que essa igreja louvava a Deus, e essa igreja então tinha a simpatia do povo. Nós olhamos para a igreja, e a igreja, ela não tinha estratégia de marketing. O que é que nós faremos para atrair mais membros, para atrair mais pessoas? Não, a igreja não tinha uma estratégia de marketing, ela não tinha um templo sofisticado. Até então as pessoas reuniam de casa em casa.
casa, eles não tinham um local público de reunião, eles não tinham nenhuma influência política, pelo contrário, eles eram um povo caçado por uma casta religiosa que não se contentava em ver milagres, prodígios, sinais e maravilhas, um povo inculto falando das grandezas de Deus, fazendo milagre, e eles achavam que Deus tinha que fazer isso começando pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, né? Mas eles viram algo que não podiam ignorar. Eles tinham um relacionamento transformado. Que povo é esse que tem um relacionamento transformado? Alguém veio aqui do nada e me pediu perdão. Encontrei com outra pessoa que falou que vendeu para mim um sapato, falando que era pele, o sapato de couro de cabrito, e não era uma outra coisa. E eles começaram a ver um rebuliço no meio do povo, porque esse povo, eles tinham algo que não podia ser ignorado. Os seus relacionamentos foram transformados. Eles eram pessoas que eram da convivência normal e natural, mas algumas coisas haviam mudado no seu meio de se relacionar, no seu jeito de falar, nas coisas que eles faziam. E diz o texto aqui que isso os tornou simpáticos. Irmão, simpático é diferente de antipático, né? Antipático é o oposto. Talvez hoje os jovens nem usem mais isso, mas a gente que está assim acima dos 20, igual eu estou e tudo mais, a gente sabe, né? Falava assim, não, mas que pessoa antipática. A gente utilizava muito essa expressão. Quem é antipático é alguém que muitas vezes é arrogante, olha de cima para baixo, né? É alguém com um olhar assim, superior. Mas o texto diz que a igreja, ela era simpática. Todo mundo olhava e gostava. Quem é simpático é alguém que é atraente, alguém que a gente olha, mas que pessoa simpática, que bom estar com ela, que bom conversar com ela. Puxa vida, nós vamos naquele lugar, aquela pessoa vai, que bom que ela vai, porque ela é simpática. Era essa a característica que a unidade trouxe para o povo de Deus. A unidade deles falava por si. O texto não diz que a igreja estava buscando ser vista, a igreja não estava chamando atenção. A visibilidade foi uma consequência deles estarem louvando a Deus, reunindo. Diz aqui o texto que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Agora veja bem, uma igreja sem templo, uma igreja sem marketing, uma igreja que não se pronunciava, mas uma coisa chamava atenção: eles eram eles estavam unidos diariamente, eles caminhavam em união, e nessa união Deus os tornou simpáticos, e por serem simpáticos, as pessoas gostaram e queriam participar disso. Então, a visibilidade que eles alcançaram há 2000 anos atrás, sem televisão, sem propaganda, mas com relacionamento transformado, vivendo em unidade, buscando aliança, entendendo a diversidade do corpo, e toda foi essa. Eles foram vistos. A comunhão, ela era tão real, e a partilha era tão sincera, e o amor tão prático, que o povo viu algo diferente. Esse é o nosso desafio, irmãos, de agirmos como cristãos transformados que nós somos. Agora deixa eu repetir, o mundo não quer uma igreja que seja perfeita, o mundo quer uma igreja que seja verdadeira, que fale a verdade, que entenda os limites. Irmãos, nós estamos passando por algumas coisas, precisamos melhorar, que Deus continue nos dando graça, e nos apresentarmos nas nossas orações, aos nossos irmãos, nas convivências, em tudo aquilo que a gente tem proposto, a gente quer fazer, para que o mundo veja. A unidade não é um valor interno da igreja, ela é uma mensagem pública, para que todo mundo saiba que Jesus foi enviado. O mundo não se convence por discursos bem elaborados, igual nós temos hoje. As pessoas têm ajuda hoje para poder ler os seus textos, para falar das IAs e ajudar a fazer com que tenha uma eloquência, mas o que o povo quer ver são relacionamentos que funcionam, porque isso é que vai marcar a evidência da igreja. E aí a gente entende que quando a igreja anda em unidade, o perdão ele vai ser visível.
Como eu falei para vocês, uma das características de alguém que é transformado é alguém que não só perdoa, mas também é perdoado. É alguém que se manifesta e diz: olha, por favor, me perdoa, porque eu agi assim, falei o que não devia, sabe? Fiz coisas que eu não deveria, menti, fiz tantas coisas. Às vezes a gente fica envergonhado disso, mas se você ler lá Atos dos Apóstolos, quando Paulo esteve em Éfeso, as pessoas tinham livros de magia, e eles chegaram, então entregaram tudo isso e disseram: isso não é algo legal de se fazer, sabe? Queimou na praça pública lá, como se fosse algo de alguns milhões de reais. Eles levaram, isso é o que? Testemunho, transformação que aconteceu. A igreja precisa manifestar isso ao mundo, mas quando cada membro individualmente entende isso, a gente perdoa e se torna visível. A honra, ela se torna uma prática. Puxa vida, eu quero trazer o meu irmão em honra, muito maior do que eu sou. Quero dar para ele um destaque, um privilégio, sabe? Se alguém tocar no nome dele, eu vou exaltar, não vou falar mal dele, pelo contrário. Fulano de tal é honrado, tem caminhado com o Senhor, eu tenho visto sua progressão. Ele testemunhou lá na igreja esses dias, quantas coisas eu vi acontecendo, que coisa boa, sabe? A reconciliação se torna algo possível. Puxa vida, eu não gostei daquilo que a pessoa falou comigo. No primeiro momento eu me afastei, dei um passo atrás, fiquei longe, mas chegou o momento agora de eu parar com essas coisas e buscar realmente a reconciliação, dar para ela o perdão. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ao invés de eu levantar a falha, ficar aí colocando essas coisas, eu quero realmente derramar amor sobre essa pessoa. E é isso que prega e que fala e que grita muito mais alto do que qualquer mensagem que a gente possa trazer aqui, que vem impactar as pessoas. É um coração transformado. Jesus precisa ser visto através da minha transformação cotidiana, da minha reconciliação, do meu pedido de perdão, do meu posicionamento, de práticas que eu fazia e não faço mais, de ser honesto e dizer: olha, eu agia dessa forma durante tanto tempo, mas deixa eu te dizer, eu preciso que Jesus seja visto através da minha sinceridade, do meu relacionamento com Ele. Não posso mais fazer isso, não posso mais comprar desse jeito, não posso mais vender desse outro jeito. Eu preciso realmente me realinhar àquilo que o Senhor quer. Essa é a pregação que fala mais alto do que qualquer mensagem que a gente possa trazer aqui. Quando resolvemos conflitos em particular e não nos corredores de grupos paralelos, nós estamos buscando a unidade. Se você tem uma diferença com alguém, vá procurar o seu irmão. Jesus falou: se teu irmão pecar contra ti, vai sozinho e conversa com ele. E a gente não fica espalhando aqui: não, você viu o sapato de fulano de tal, você viu a blusa, né, que ele veio, que blusa mais espalhafatosa, e etc e tal. Mas se você tem algum problema com a blusa que seu irmão está usando, vai conversar com o seu irmão. Não busca alguém para se juntar a você para difamar o seu irmão, porque unidade nos relacionamentos é isso. Irmão, gostei muito da sua blusa. Irmão, não gostei da sua blusa. Mas o que não gostar da blusa do seu irmão vai desmerecê-lo diante do sacrifício de Cristo? Entende, irmãos, essas diferenças que muitas vezes a gente tem? Então a gente precisa, para ser uma igreja unida, resolver os nossos conflitos com quem a gente tem conflito, e não a gente agir de um modo covarde, arrumando um monte de pessoas para endossar aquilo que a gente não tem coragem de falar. É isso que o texto está dizendo. A igreja deixa de ser palco de comentário e se torna um lugar de reconciliação. Aí, ao invés de eu chegar e falar sobre alguém, eu quero chegar aqui e trazer essa pessoa e falar: meu irmão, você me desculpa, eu te desonrei diante da igreja do Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão. Irmãos, o quebrantamento vai acontecer, a glória de Deus vai fluir, o poder dele vem sobre nós, porque a igreja, ela era simpática por meio dos seus relacionamentos. Não tinha marketing, não tinha pregação, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha absolutamente nada, mas ela tinha a simpatia do povo, porque era uma igreja que estava mostrando Jesus. O mundo aprende que a autoridade no reino não é uma disputa, é maturidade. Quando irmãos preferem perder a razão ao invés de perder um relacionamento.
Ah, não, mas é meu direito, eu tenho razão. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, sofre o dano. Ah, mas fulano de tal fez alguma coisa comigo. Sofre o dano. Jesus não devia nada para ninguém, sofreu dano no nosso lugar. E Paulo diz, por que nós precisamos agir dessa forma e dessa maneira de estufar o nosso peito e de nos inflarmos? Não, é isso que a gente precisa para que a gente tenha a simpatia de todo o povo. Cristo, ele é visto por aquilo que ele fez exatamente na cruz. Sabe, a gente precisa parar de tratar conflito como uma ameaça. Falamos semana passada sobre conflito, né? Deixei claro lá de onde vem conflito, o que isso significa para a gente. Então a gente precisa tratar todas essas coisas como oportunidade de dar um testemunho. Unidade bem vivida se torna uma pregação silenciosa, mas muito poderosa. Quando a gente começa a entender esse aspecto. Nosso alvo está ali. Nós precisamos ser um, para que tudo aquilo que a gente fizer, a gente tenha bom êxito. Mas a gente precisa começar a colocar essas coisas em prática, né? Outra coisa que eu queria ver com vocês é que o amor visível torna também a fé vista e uma fé palpável. Aí não é só viver no mundo das ideias, mas é uma realidade. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas 5, verso de número 6. Gálatas capítulo 5, verso de número 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem efeito algum. O que é que tem então efeito por meio de Jesus? A fé que atua pelo amor. O mundo, irmãos, não rejeita a fé cristã. Sabe o que o mundo rejeita? Rejeita uma fé que não produz um amor visível. É exatamente esse o nosso problema. Parece que nós guardamos todas essas coisas para fazermos dentro da igreja, longe dos olhos do mundo. E é exatamente o contrário. Jesus quer que o mundo saiba exatamente aquilo que nós fazemos, o perdão que nós pregamos. E o amor, ele precisa ser visto. Então, o que é que tem efeito para o mundo? Uma fé que chama atenção pelo amor. Rejeitar uma fé não produz um amor visível. Então a fé que não se traduz em atitude se torna um discurso religioso. Aí a gente fala bonito sobre fé, a gente fala como alcançar a fé, a gente diz que a gente tem fé para isso, tem fé para aquilo outro, e tem fé e tudo, mas tudo um conceito vazio. Se eu digo que eu tenho fé, que alguma coisa vai acontecer, eu preciso ter uma fé que é demonstrada, vista pelo amor. Entende, irmãos, como nós, igreja, nos enclausuramos aqui, a gente diz nessas 4 paredes e escondemos do mundo aquilo que Jesus pediu para que o mundo visse. Como é que você vai ver uma pessoa simpática? Quando você vê alguém andando pela rua. Você não vê alguém que é simpático escondido dentro de casa, que não conversa, que não se junta, que não participa das coisas. É sempre alguém recluso. Isso não é simpático. E eu entendo, irmãos, que o Senhor quer quebrar esse padrão que há muito tempo foi colocado sobre nós e nos prendeu. A gente está falando aqui sobre algo que se manifesta fora, é no meio dos seus amigos, dos seus parentes que ainda não são crentes, das pessoas com as quais você trabalha, nos seus afazeres do dia a dia. É chegar talvez, né, no caixa de uma padaria, de uma farmácia, de uma atendente que a gente foi grosso, voltar lá e falar assim: olha, eu queria conversar com você, chama ela à parte, por favor,
você me perdoa porque eu estava passando por um dia mal, fui grosso, mas nada disso vai justificar a minha grosseria. Eu te ofendi, te magoei. Em nome de Jesus eu quero te perdoar. Eu creio no Senhor Jesus e Ele colocou uma fé no meu coração que tem que ser demonstrada pelo amor. Eu quero te pedir perdão então por tudo isso. O que a Bíblia está falando é isso. Fé que não se expressa em amor vira conceito, e o amor vivido, ele vai transformar a fé em evidência. Irmãos, nós precisamos deixar a graça do Senhor Jesus Cristo trabalhar no nosso coração, esse amor que traz, que cobre, né, uma multidão de pecados, que traz a reconciliação, deixar ele se manifestar, sairmos desse lugar que muitas vezes nós estamos, e ficamos vivendo aí de uma forma, muitas vezes amargurada, causando muito mais divisão do que unidade no corpo de Cristo. O Evangelho, ele não foi feito para ser explicado, e é isso que nós gastamos tempo tentando fazer. O Evangelho foi feito para ser experimentado, e não para ser explicado. Você não precisa saber explicar todas as coisas, mas você precisa entender. Um dia eu entrei numa igreja me achando a pior pessoa do mundo, não tinha autoconfiança, não tinha sabedoria, não tinha confirmação da minha identidade, mas lá eu recebi uma cachoeira de perdão e amor que mudou meu coração. Não sei explicar para vocês como. Isso é Evangelho. Eu entendo que ali eu fui aceito, eu entendo que ali eu fui perdoado, eu entendo que ali minha vida mudou. Eu era um cara duro, turrão, mas eu não sei porquê, hora que começaram a cantar e louvar ali, lágrimas caíram dos meus olhos, meu coração virou outro. E isso, irmãos, evidencia realmente o poder do Senhor. Por isso a gente não precisa explicar o Evangelho, mas a gente precisa dizer como nós experimentamos o Evangelho, o que isso nos mudou. Eu era um cara arrogante, altivo, nariz empinado, mas hoje eu sou uma pessoa transformada. Não saio gritando, não saio batendo, não xingo todo mundo. Isso precisa ser evidenciado. É uma fé que se manifesta pelo amor. É uma fé que me diz que eu sou aceito por aquilo que Jesus fez. É uma fé que me diz que o meu coração mudou. E aí a gente começa a ver, quando a unidade é real, o amor deixa de ser um discurso, a fé deixa de ser uma teoria, e a graça deixa de ser uma coisa abstrata. As pessoas não perguntam apenas no que nós cremos, mas as pessoas vão perguntar para a gente: como é que você consegue viver assim? Como é que você consegue viver assim? Unidade é quando a fé ganha o corpo, é quando Cristo deixa de ser apenas um enunciado, um personagem que nós apresentamos, e quando Jesus passa a ser alguém real que mudou a nossa vida. Por isso, quando nós ajudamos alguém, mesmo sem afinidade pessoal, nós estamos mostrando para as pessoas que nós cremos uma fé que se manifesta em um gesto de amor. Mostramos que o nosso amor não é seletivo, ele é espiritual. A gente não escolhe quem vai fazer. Quando você escolhe ouvir antes de responder, a sua fé é prática, porque você quer saber o que está no coração da pessoa, para não ficar julgando e vendo aquilo que ela falou baseado nos nossos olhos, mas colocar nos conceitos delas. Quanto nós demonstramos que nós valorizamos muito mais as pessoas do que os seus argumentos. Meu irmão, apesar disso tudo, eu escolho te amar, eu escolho te servir, eu escolho te honrar, mesmo quando a gente não concorda com os argumentos que essa pessoa coloca, quando nós servimos sem precisar de reconhecimento. Poxa vida, fiz tanta coisa lá na igreja, nem para o pessoal me cumprimentar na porta ali, estender a mão, dizer para mim obrigado. Puxa vida, sabe, o amor verdadeiro é esse. A gente revela que a nossa motivação não é o palco para receber aplausos, é o reino. Quando nós acolhemos quem pensa diferente, sem tentar moldar tudo a nossa imagem, aquilo que eu falei para vocês, sabe qual é a beleza de Cristo? É que a Bíblia diz que de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, nós
iremos adorar ao Senhor. A igreja de Jesus Cristo, ela é composta de todas as raças, tribos, línguas, povos. Agora você vê o Brasil do tamanho que é. A gente tem alguns sotaques, quem mora no interior fala um pouco diferente. O pessoal do sul tem algumas coisas que o pessoal do nordeste não tem. Tudo isso aqui é uma miscelânea de cultura que a gente tem no meio. Agora, eu vou rir porque o meu irmão fala engraçado, porque o meu irmão lá do sul não chama de filho, chama de piá e algumas outras coisas mais. Não, irmãos, é momento da gente poder entender que a graça do Senhor vai aparecer para nós quando a gente entende que tudo isso é necessário. Eu não tenho, e você não tem que falar como eu falo, você não tem que vestir como eu visto, você não tem que ter as mesmas coisas que eu tenho, você não precisa frequentar os mesmos lugares que eu frequento, mas nós precisamos ter unidade, apesar da diversidade, para a gente viver aquilo ali. As nossas orações serem respondidas, a igreja avançar, porque foi Deus quem falou. Em breve nada poderá impedir o que esse povo planeja fazer. Por quê? Porque esse povo é um, e esse povo fala uma mesma língua. Esse é o desafio que o Senhor tem para nós. Por isso, nós precisamos trocar uma fé apenas declarada por uma fé que é demonstrada. E quando o amor se torna visível, a fé deixa de ser abstrata e as pessoas conseguem ver. E quando as pessoas veem, as pessoas falam: eu quero ir lá no lugar onde vocês frequentam, porque isso tem sido algo diferente para mim. Terceira coisa que eu queria ver nessa manhã está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 18. 2 Coríntios 5, 18. Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O texto fala algo muito interessante para a gente. O ministério da reconciliação não é alguma coisa opcional. Ele é a continuação da prática da cruz de Cristo, que uniu o homem separado, o pecador, a Deus, que era santo. A gente diz que Jesus era a ponte. O problema da humanidade foi resolvido em Cristo. O problema da humanidade era o pecado que separava. Agora, se o pecado já não separa mais, então nós precisamos entender que esse ministério nos foi dado não como algo opcional. Eu vou fazer esse ministério da reconciliação se eu quiser. Não, esse é o chamado de Deus para nós. Porque toda vez que um relacionamento ele é curado, o sacrifício de Jesus é honrado. A Bíblia fala que havia uma disputa muito grande entre judeu e gentio. A igreja primitiva, até Atos capítulo 10, era uma igreja essencialmente judaica. Eles não queriam que o evangelho fosse pregado para os gentios, porque eles achavam que os gentios não foram contemplados por Deus. Mas logo depois que Pedro vai à casa de Cornélio, e logo depois que alguns irmãos que foram dispersos, de Jerusalém, ficando só os discípulos, eles começaram a sair, eles foram expulsos de Jerusalém, e a igreja cresceu, porque onde esse povo ia, eles demonstravam essa unidade. E eles falavam de Jesus, e começou a converter grego que não conhecia os costumes judaicos. E aí então a gente vê em Atos capítulo 3, pela primeira vez, Barnabé e Saulo sendo enviados para falar com esses irmãos. A gente vê que chega Pedro e João em Samaria, onde alguns samaritanos, que também eram considerados como gentios, eles receberam o evangelho, oraram por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, e eles falaram assim: uau, alguma coisa excepcional está acontecendo, Deus está formando para si um novo povo, não mais agora para saber sobre a questão sanguínea nossa, se eu sou judeu ou se eu sou gentio, mas para sabermos agora que Deus está criando dos dois, gentios e judeus, um novo povo. É o povo que agora é filho de Deus, é um povo que agora é cristão, é parecido com Cristo. E aí então, quando o ministério da reconciliação funciona, o sacrifício de Jesus é honrado, porque como a cruz nos reconciliou com Deus, a cruz também nos reconcilia com o próximo.
A cruz inaugurou um novo padrão de relacionamento humano. Cada relação restaurada por Cristo aponta para a cruz, honra o sacrifício de Jesus e anuncia o poder do Evangelho. Unidade não significa ausência de feridas, significa que as feridas são tratadas e trazidas à luz de Cristo. Deus nos deu uma palavra no domingo passado, em que o Senhor nos mostrou que o Evangelho, irmãos, é uma semente poderosa, e que ele vai frutificar segundo a sua espécie. Qual foi o problema? A alusão ali daquilo que Jesus trouxe em Marcos, em Lucas e também em Mateus, falando sobre a parábola da boa semente. A semente sempre era boa. Nós vimos que alguém vem pegar a semente, são as aves dos céus. E as aves dos céus, Jesus explicou que são os demônios. Os demônios não querem que a semente do Evangelho caia em uma boa terra. O diabo rouba para que essa semente não frutifique. Mas nós vimos também que existia um tipo de terra, era um tipo de terra que era mais dura. Então diz a Bíblia que logo a semente nasceu, mas por não conseguir aprofundar suas raízes, ela morreu quando o sol apareceu. Fala que uma outra caiu, mas espinhos também cresceram juntos e sufocou essa semente, ela não produziu fruto. E a Bíblia diz sobre uma terra que recebeu a semente, mas era uma boa terra. Essa deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. E que nós terminamos a reunião, foi que o Senhor estava dizendo, na semana passada, nos mostrando que Ele quer passar o seu arado. Ele quer atingir essas terras profundas, ocultas do nosso ser, para que isso seja exposto, como a gente acabou de falar aqui, que as nossas feridas, elas sejam tratadas à luz. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. Jesus quer tratar esses fantasmas, trazer essas coisas. Então deixa o arado de Deus entrar lá no fundo e jogar para fora aquilo que precisa de receber luz para que seja tratado, porque uma vez tratado, nós conseguiremos viver o ministério da reconciliação, nós conseguiremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós conseguiremos experimentar a graça, o favor e a bênção do Senhor, e aí então isso vai ficar claro, que uma igreja que perdoa glorifica a Deus, uma igreja que reconcilia revela Cristo, uma igreja que ama apesar de todas as diferenças que existem no reino de Deus, porque o mundo não vê perfeição na igreja, mas quer ver algo poderoso, a redenção em movimento. Irmãos, nós estamos fazendo falta lá fora, nós estamos fazendo falta no nosso serviço, no nosso trabalho. Sabe, quando a gente pede perdão sem justificar os nossos erros, a humildade glorifica mais a Deus do que qualquer culto bem feito. Deus não está procurando culto bem feito, Ele está procurando um coração transformado, que evidencia tudo aquilo que a Bíblia nos mostra. É isso que as pessoas estão precisando. Quando a gente escolhe perdoar, mesmo sem receber um pedido formal, se você vier até mim, se ajoelhar e arrastar, implorar por perdão, eu te dou. Não é isso que o mundo quer ver. Quer ver corações espontâneos, tocados pelo Senhor, que vão às pessoas e mostram aquilo que o Senhor tem para nós. Coração restaurado. Quando a gente restaura alguém ao invés de rotulá-lo. E aí a gente entende que o Senhor precisa se manifestar em nós, para que essas coisas sejam vistas. Relacionamentos curados são vitrines do Evangelho, que faz aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda queria ler com vocês João capítulo 17, verso de número 21. A unidade que torna Cristo reconhecível. Essa é a oração de Jesus, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Irmãos, o mundo vai entender que realmente Jesus veio ao mundo e transformou a nossa vida
quanto nós formos um. Por isso eu quis colocar para a gente ali o texto de Gênesis 11:6. Naquela ocasião Deus precisou intervir, porque o coração do povo havia se ajuntado para fazer o que era mal, mas o povo era um, e quando o povo era um e falava uma só língua, nada os iria impedir. E aí novamente, depois de quase 5.000 anos, Jesus vem, e a oração de Jesus é: Pai, para que eles sejam um povo que fale a mesma língua, porque quanto formos um, ficará claro e evidenciado que Jesus veio, foi enviado e Ele transformou a nossa vida. Eu quero repetir, o mundo não está procurando uma igreja perfeita, o mundo está procurando uma igreja que é verdadeira, que entende os seus limites, que entende que é composta por muitos membros, que nem todo mundo vai agir como eu acho, nem todo mundo vai falar como eu falo, mas nem por isso nós deixaremos de viver em unidade. O maior exemplo disso são os 12 discípulos de Jesus. Jesus conseguiu juntar como discípulos Mateus e Simão. Por que eu falo que ele conseguiu juntar? Porque Mateus trabalhava para o Império Romano, ele era coletor de impostos. E Simão era um zelote. Quem era zelote? Zelote era aquele que queria matar os romanos para trazer a libertação para Israel. Pensa esses dois caminhando juntos, como isso não podia dar choque? Um negócio, sabe? Jesus, ele coletou espécies diferentes da sua sociedade para formar os seus discípulos. E viviam essa convivência. A gente tem João, que se tornou discípulo do amor, mas antes, quando Jesus pregou em uma aldeia e o povo não ouviu, ele falou assim com Jesus: Jesus, arreda um pouquinho para lá, fica ali do lado, porque nós vamos orar para Deus Pai, para Deus mandar fogo sobre esse povo que não te ouviu. E Jesus falou: puxa vida, vocês não entenderam nada, eu não vim pedir fogo e condenação, eu vim trazer salvação. Assim eram os discípulos de Jesus. Alguém que falava que tinha fé, mas virava e falava assim, né? Eu só creio que Jesus ressuscitou, né? O Tomé que nós reconhecemos, se eu colocar a mão nas suas feridas e ver que realmente é Jesus. A gente vê Filipe na última ceia ali com Jesus, vira para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus de novo: Filipe, há tanto tempo estou com vocês, eu só faço as obras que o meu Pai faz. Como que você fala, mostra-nos o Pai? Desde o começo eu só faço a obra do meu Pai. Então é isso, irmãos, que a gente precisa entender, o fato de sermos um, de baixarmos a guarda, colocarmos as diferenças de lado e começarmos a caminhar naquilo que nos une. Sabe, o que a gente precisa entender é isso. Jesus conectou diretamente duas coisas: a unidade da igreja e a fé no mundo. Unidade da igreja para que sejamos um como nós somos um. E quando a gente fala fé no mundo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Isso significa que a maneira como nos relacionamos afeta diretamente como Cristo é percebido. A pergunta tem que mudar. Nós estamos perguntando, nós estamos certos? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Sabe, aqui está uma pergunta direta e sem rodeio, porque o mundo crê quando a igreja vive aquilo que ela prega. Se Jesus ligou a fé do mundo à unidade do seu corpo, isso é uma responsabilidade nossa, esse é o nosso chamado. Não é a performance da igreja que revela Cristo, é a sua identidade. Quem nós somos pelo nosso jeito de falarmos, de agirmos, de nos relacionarmos uns aos outros, de nos aceitarmos apesar de tanta diferença. A igreja é uma quando Cristo é vivo, o evangelho é validado e o reino se torna algo real, que as pessoas falam, puxa vida, isso realmente precisa acontecer na nossa vida. E como as pessoas vão ver isso? Quando a igreja prefere preservar a pessoa do que vencer as suas disputas internas. Jesus, quem é o maior no teu reino? Jesus,
Coloca os meus filhos, quando vieres no teu reino, um assentado ao teu lado direito, outro ao teu lado esquerdo. E eles discutindo entre si quem era o maior. E Jesus chega e fala: o maior é aquele que serve. No mundo se tem os governos, as autoridades, eles são maiores, se assentam em trono. No reino de Deus não é assim. Então, quando nós preservamos as pessoas, ao invés de vermos quem está certo, quem está errado, o ganha e perde, quando há unidade entre as gerações, os estilos e os dons, quando nós aceitamos todas essas gerações, todos os seus estilos e, sobretudo, os seus dons. Ah, não, isso que essa pessoa fala é bobagem, essa pessoa está viajando. Não, esse aí vê um monte de coisa, vê tudo, vê demônio, vê anjo, vê não sei o quê. O outro, Deus fala com ele todos os dias, parece que Deus dorme do lado da cama dele. É diferença de dom. Se não é o seu, receba aquilo que Deus está trazendo por intermédio de outra pessoa. Quando a igreja se posiciona em amor, sem agressividade, sem omissão, não fomos colocados em uma cadeira de juiz para falar o que é certo e o que é errado. Então a gente precisa parar de tentar parecer forte e começar a viver unido. A força da igreja não está no barulho que ela faz, mas quando nós nos sustentamos em unidade, sem ficar dando uma placa para cada um, ou dizendo faça isso, faça aquilo outro. O mundo crê quando a igreja manifesta toda essa realidade que nós acabamos de ver. Por isso, irmãos, nós precisamos agora elevar o nível. Nós precisamos agora estabelecer um padrão que venha nos ajuntar. Nós precisamos, nas nossas orações, orar por isso, como Jesus orou. Essa é a oração de Jesus, para que todos sejam um. Nós precisamos buscar juntos, cumprir e fazer com que a oração de Jesus se manifeste na nossa vida. Senhor, ensina-nos isso. Sabe, queremos uma aliança que nos sustenta, um corpo que é unido por cura e uma unidade que revela a Cristo. Cristo vai ser vivo quando eu demonstrar a transformação que Ele fez na minha vida. E a igreja é o conjunto de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. E queremos então ver tudo isso acontecendo. Se o mundo não está vendo Jesus, talvez o ajuste não esteja na mensagem que nós pregamos, mas na prática dos relacionamentos que nós vivemos. Isso precisa ser ajustado. A semente em si vai produzir segundo a sua espécie. E se nós abrimos a Bíblia e pregamos o Evangelho, glória a Deus. Então o ajuste talvez não está no tipo de mensagem, mas no tipo de comportamento que eu tenho, no tipo de coisa que eu faço. E eu entendo, irmãos, que o Senhor está nos chamando para um novo nível. São coisas que talvez aos nossos olhos sejam difíceis e até impossíveis, mas para Deus não. Como que eu vou viver com uma geração que não fala a minha língua, com uma geração que busca outras coisas? Esse é o nosso desafio, mas isso não é possível. Se fosse assim, Jesus não teria orado o que Ele orou, para que eles sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós. Estar em Cristo é isso, evidenciar. No começo do ministério de Jesus, Jesus curava as pessoas, expulsava demônios e dizia para elas: não falem nada do que eu fiz com você. Você foi curado de lepra? Vai e se apresenta ao sacerdote, paga a oferta que Moisés estabeleceu na lei e a gente espera. Mas chegou um ponto que Jesus já não podia mais se esconder. Tudo aquilo que ele havia feito, as curas, os milagres, os seus ensinos haviam se tornado públicos. E Jesus disse que quando ele fosse elevado, levantado no madeiro, todos seriam atraídos a ele. Que seja agora, irmãos, a nossa hora de vivermos esse Evangelho vivo, real, mas que Cristo seja reconhecido e visto
através do nosso comportamento, através do amor demonstrado, através de uma graça que se manifesta de uma forma tão poderosa, tão impactante, que será impossível as pessoas não verem Jesus em nós e não correrem para se ajuntar como nós nos ajuntamos. Sabe, isso não é uma mensagem, é um chamado para a gente viver o Evangelho de uma forma clara, plena e visível, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Irmãos, eu sei que de tudo aquilo que eu falei, fica para a gente um grande desafio para vivermos e praticarmos. Eu comecei dizendo aqui para nós sobre a realidade que o mundo precisa ver e que o mundo precisa encontrar. A unidade que revela a Jesus. Eu sei que durante a mensagem, alguns pontos, o Espírito Santo começa a tocar na nossa vida. E por isso eu queria te convidar, em primeiro lugar, a orar. Queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça e você orasse ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho realmente mostrado ao mundo uma vida transformada. Senhor, eu tenho dado exemplo. Senhor, eu tenho pedido perdão, mesmo sem que alguém venha me pedir perdão. Senhor, eu tenho noção dos erros. Eu preciso sair daqui. Eu preciso me acertar com alguém. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso chegar a alguma pessoa em que eu destratei. Senhor, eu quero guardar os meus lábios, porque ao invés de levar o meu irmão, a minha irmã em honra, eu fiz exatamente o contrário. Algumas coisas, irmãos, precisam ser práticas. Nós precisamos sair do mundo das ideias de uma fé que simplesmente a gente acha que vive, que é ir para uma coisa prática, igual eu falei para vocês, sabe? Se eu chegar aqui diante da igreja e falar: irmãos, me perdoem porque eu falei mal da igreja do Senhor, eu disse que nós éramos uma igreja fraca, uma igreja pequena, uma igreja desajustada e tudo, e se eu pequei contra vocês, irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu estava olhando com os olhos da carne, não estava olhando com os olhos do Espírito, mas eu reconheço que o Senhor está trabalhando na nossa vida, dia após dia, semana após semana, em cada devocional que postamos, em cada culto que pregamos, em cada atividade que fazemos, nós estamos crescendo. Então, em nome de Jesus, me perdoem. Irmãos, esse é o impacto que Deus quer que a nossa vida cause. É isso, alguém que foi transformado, alguém que busca a reconciliação e não a separação, alguém que não faz jus, não está julgando, não está medindo. Então, em nome de Jesus, eu queria que nós orássemos nessa hora, que você abrisse os seus lábios, sabe, começasse a orar e buscasse isso no Senhor, o ministério da reconciliação, o ministério da presença, o ministério que o Senhor quer fazer no nosso meio. Então, ore agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos quebrantar diante de Ti. Senhor, precisamos muitas vezes nos arrepender de condutas, atos, gestos, coisas que nós muitas vezes fizemos, nos achávamos no direito, mas nós queremos agora, em nome de Jesus, nos redimir. Senhor, queremos que a oração do Teu Filho Jesus se cumpra aqui na vida da nossa igreja. Faz-nos um, para que a gente venha expressar ao mundo a fé que ficou muitas vezes guardada nos porões das igrejas, nas portas da igreja. Oh, Pai, em nome de Jesus, traz para nós novo tempo, novo despertar, em nome de Jesus. Assim como nós fomos perdoados, limpos, lavados, ajuda-nos também a agirmos dessa forma
com o nosso irmão, com aquele em quem nós muitas vezes estamos no nosso dia a dia. Senhor, nosso colega de trabalho que ainda não é cristão, mas que eu possa demonstrar para ele o amor, não por meio de fala, não por meio de um discurso, mas por meio de uma ação, servindo meu irmão, servindo meu colega de trabalho, servindo, ó Deus, as pessoas ao meu redor, para que fique claro e evidente. Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus a mostrarmos o Teu Filho, porque nós precisamos, Pai, de uma unidade que revele a Jesus, que nós possamos pregar em todo tempo, mas sem precisarmos abrir a boca. Senhor, que nós possamos escolher a honra do amor que torna a fé palpável. Senhor, que nós tenhamos relacionamentos que glorifiquem o Teu santo nome e que a gente tenha unidade que torne Jesus reconhecido verdadeiramente na nossa vida e na nossa caminhada. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos quebrantar na presença do Senhor e queremos nos arrepender de sermos orgulhosos, maledicentes, presunçosos, juízes, julgadores. Senhor, nós nos lavamos agora no sangue de Jesus e nós recebemos o perdão que vem do alto e pedimos, Senhor, como Davi orou, coloca um anjo à porta da minha boca, para que não saia nada que venha maldizer, que venha rebaixar, criticar, humilhar, ofender, mas que aquilo que sai da nossa boca sejam palavras proferidas em honra, que vão trazer bem-estar, graça, favor, bênção, amor, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque nos destes esse ministério da reconciliação e uma unidade vista. Senhor, torna-nos uma igreja simpática, em nome de Jesus. Torna-nos uma igreja simpática, uma igreja, Pai, que as pessoas tenham uma boa vista nossa, porque escolhemos não falar mal de ninguém, nós escolhemos tratar os nossos relacionamentos internos, nós reconhecemos a nossa fraqueza, os nossos erros. Senhor, nós queremos ser tratados. Passa o teu arado, Senhor, derruba as fortalezas, aquelas terras ocultas, sentimentos, ó Deus, que muitas vezes estão escondidos, que eles sejam expostos à luz da justiça. Torna, Pai, a terra do nosso coração uma boa terra, apta para receber a boa semente, para receber um plantio, para vivermos a plenitude da Tua vida, daquilo que o Senhor tem e quer realizar no nosso meio. Por isso nós te adoramos nessa hora. Pai, nós bendizemos o Teu nome, nós engrandecemos ao Senhor. Obrigado pelos desafios lançados sobre a vida da igreja. Senhor, nós temos um alvo e deixamos ele escrito e estampado na parede da igreja. Nós queremos ser um povo que fala uma língua, para que todas as nossas orações sejam respondidas com o sim e o amém. Mas o nosso intuito não é fazer algo que venha perpetuar o nosso nome, é algo que venha demonstrar que Jesus está vivo, Ele cura, Ele vive, se manifesta no meio da sua igreja. Obrigado, Pai, por nos trazer a esse lugar, por nos chamar ao arrependimento, à reconciliação, ao quebrantamento, para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida abundante em todo o tempo. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer por esse ano de 2026, que o Senhor nos chama para subirmos de nível e para vivermos a unidade, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Está posto o nosso chamado para o ano de 2026.
que a gente viva essa realidade daquilo que o Senhor planejou. Aleluia. Irmãos, e agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe, uma excelente semana. Viva esses conceitos, deixa o Espírito de Deus te mostrar. Se Ele te conduzir a pessoas, vá até elas. Não espere alguém começar. Deixa o Espírito de Deus te mostrar. Vá na frente. Bom domingo a todos. Um abraço, graça e paz.